Olá, eu sou o Frank com você mais uma vez aqui na Master Academy e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre usos que você tem para o Google Analytics que vão além do monitoramento de tráfego. Com certeza, usar o Google Analytics está muito ligado a monitorar o tráfego do site, né? E eventualmente as conversões que saem dali, outras ações específicas, né? Engajamento com o site, coisas que transformem aí realmente os resultados que a gente busca. Mas além disso, né, além do monitoramento de tráfego tradicional que a gente busca com Analytics, tem algumas coisas a mais que ele pode oferecer. Além da tradicional visão sobre a aquisição de tráfego, né, de onde as pessoas vêm, aí você pode aplicar dimensões secundárias para ir além de visualização, né, só sobre o tráfego por mídia ou por source medium até, seja o primeiro contato ou os mais recentes. Você tem aí então também eventos no Analytics 4 ou para o Analytics Universal também, né? Tem as opções de monitoramento de eventos, mas para falar um pouquinho dentro do Analytics 4, que ele já vem com alguns monitoramentos diferentes aí, configurados de fábrica, né? Deixa eu aumentar aqui o meu escopo de variáveis de listagem de eventos, para falar, por exemplo, né, que aqui dentro você consegue acompanhar a visualização de vídeos, né? Ele tem os eventos automáticos aí de vídeo start, progress e o complete, que significam exatamente, né, se as pessoas estão começando a assistir o vídeo, continuando e terminando. E aí você pode filtrar, por exemplo, na busca, né, pelo vídeo, para que você tenha então os três juntinhos aí e perceber esse afunilamento, né, dos vídeos que você tem no site, quanto eles começam a ser assistidos, continuam e são finalizados, né? Quantas pessoas então passam pelo seu vídeo completo e o que isso significa, o que isso pode significar para você. Se o vídeo está tendo engajamento bom o suficiente ou não, se é melhor mudar o vídeo, se o vídeo tá sendo impactante, é melhor nem usar o vídeo, porque versus, né, a quantidade de pessoas que acessam o site, nem faz diferença ter o vídeo ali. A maioria das pessoas não assiste, por exemplo. Bom, e o vídeo é um exemplo específico de um evento, né, que o Analytics 4 já pode monitorar automaticamente, assim como o próprio scroll de página, né, ele também monitora isso automaticamente, mas você tem eventos extras que você pode, né, monitorar por conta própria, criar o monitoramento e isso significar também para você, de repente, o engajamento com o site. Como, por exemplo, né, eu tenho aqui o Add to Cart, né, o tradicional adicionar ao carrinho, ou o View Item, né, que é dentro do contexto de visualizar um produto. Então, você tem aí opções de complemento, de ações, de monitoramento, para pegar das pessoas que acessam o site, né, do tráfego, da inteligência com o site, mais do que apenas quais são as fontes de acesso, qual a fonte de acesso traz mais conversões. E indo um pouquinho além, para falar da demografia, aí, dos relatórios de demografia, pelo menos, algo que eu comento tanto no curso de Analytics bastante, quanto na academia de marketing digital, sobre você observar qual é a sua persona, ou de repente, se você já desenvolveu mais de uma ou duas personas para o site, né? Quais são elas, versus o tráfego que de fato está chegando ao site, né? Qual a definição dele dentro do site. E o relatório de demografia pode dar um pouco de visão em cima disso. Então, imagina um cenário, né, onde a minha persona, de repente, eu estudei e defini que ela é principalmente sei lá, da cidade de Belo Horizonte, e ela é principalmente do sexo feminino, identificada pelo menos no Google Analytics assim, e tem mais de 35 anos. E aí, pelos relatórios de demografia do Google Analytics, eu posso fazer uma comparação entre o que é minha persona e o que é o tráfego que está chegando no site. E aí, por exemplo, né, eu vejo que a maioria das pessoas chega da cidade de São Paulo, a divisão aí entre gêneros, né, tá puxada um pouquinho para o lado masculino em vez do feminino, quebrando um pouco também do que eu estava imaginando, que era minha persona, né, tinha definido como minha persona, e a idade principalmente de 18 até 34, então não de 35 para cima. Isso, para mim, implica algumas coisas diferentes, né? Se a persona não conversa, né? Se o tráfego que o Analytics me mostra não conversa com a persona que eu defini para o site. Tanto eu posso estar aqui adquirindo tráfego, né, trazendo as pessoas do jeito errado, né, as pessoas erradas para acessar o site, quanto eu posso ter também uma persona diferente que eu não tinha identificado, que é, de fato, o usuário, a persona para o meu negócio e eu apenas não tinha identificado. O que significa que eu posso ter uma persona errada ou uma nova persona que eu ainda não tinha visto, né, para adicionar aí na minha coleção. E também é importante, né, dentro dessas diferenças que podem existir para as fontes de tráfego que tem para o site e a persona que você tem definida, você pode utilizar aqui as comparações, né, segmentação no Analytics 4 para puxar então, né, por exemplo, marcar aqui um source medium, session source medium,
E eu escolho então, né, do meu tráfego, então, né, qual é a persona que está chegando, deixa eu fazer a pesquisa para ficar mais fácil, pelo meu Facebook CPC. Eu aplico isso para visualizar no gráfico que diferença faz, né? Como a persona que está chegando, o tráfego que eu de fato estaria comprando, né, de um Facebook CPC, o quanto isso está conectado com a persona que eu defini. Se não está, está vendendo, está tendo uma boa performance, porque aí é uma nova persona. Não, nem está vendendo, não está tendo uma performance, não tem conversão, não tem engajamento, então a minha compra de tráfego lá no Facebook Ads está errada. Ou minha base de e-mails, ou a minha base de tráfego orgânico do Google mesmo, das pesquisas, tanto faz. Eu consigo ir filtrando por aqui, né, aplicando uma determinada fonte aí que eu queira visualizar, ou mais de uma, se fizer sentido também, para comparar como é a demografia dessa segmentação, desse canal de tráfego versus as minhas personas, para entender se está vindo a persona certa ou errada, ou se existe uma nova oportunidade aí de uma persona diferente das que eu já tinha definido. O relatório de demografia também existe para Analytics Universal, né? Então, tanto faz qual das duas ferramentas você queira utilizar, você consegue fazer essa navegação aí por personas, para identificar, então, como é o tráfego, como é a persona que chega dos diferentes canais de acesso que você tem para o site. Uma outra utilidade do Analytics aí, fugindo do monitoramento, de certa forma, pelo menos da visão de aquisição de tráfego, fica para desenvolvimento. E do lado da tecnologia, né, nos relatórios tech dele aqui, você pode ver para os detalhes, né, no relatório mais específico, e na tabela puxar algumas informações diferentes. Pode ser útil para você utilizar a própria visão de navegadores, e aí você consegue visualizar entre os navegadores diferentes que acessam seu site, a performance, né, as métricas aí em torno deles, para decidir se por acaso parece que um está melhor, pior, pode ter uma performance muito abaixo, pode estar quebrado, né? Digamos então que o meu Chrome e o meu Android Web View, né, que tem um volume parecido de usuários acessando, um tem uma performance muito melhor do que o outro. Então, talvez em um dos dois meu site esteja quebrado, não esteja aparecendo muito bem, alguma funcionalidade não esteja muito correta, a apresentação visual mesmo que seja. E aí, posso partir para uma correção. Mas um caso muito comum é você observar os dados com base na resolução de tela. A resolução de tela que é exatamente essa definição, né, do tamanho da tela. E aí você descobre, então, quais tamanhos diferentes acessam o seu site, e eu deixo a recomendação de você estabelecer mais ou menos faixas conforme seja o desenvolvimento do site, naturalmente. Para observar, por exemplo, né, a minha faixa aqui, digamos, de 360 até 400 e poucos pixels, quantos usuários eu recebo por aqui, qual é a performance disso versus outras faixas aí de resoluções que eu tenho. Para observar realmente que se por acaso em uma delas vai parecer que tem uma coisa quebrada por ter uma performance diferente, não esperada, né? Uma contra a outra, uma muito mais abaixo versus outra que, portanto, está muito acima. O desenvolvimento é sempre uma questão complicada, né? Porque em muitos casos o desenvolvedor em si, né, quem desenha o layout, ou produz HTML, às vezes está utilizando um belo de um monitor de 22 polegadas que tem resolução 4K e aí ele desenvolve ali o visual de uma determinada forma que às vezes não se encaixa quando uma tela menor, especialmente de celular, ou mesmo uma tela Full HD normal, 1080p ou qualquer outra definição que seja. Isso pode impactar o uso do site como um todo. Então, por aqui você também consegue descobrir qual resolução de tela merece um carinho maior, merece uma atenção maior, por ter uma performance já mais desejada, já mais alta em relação a outros e corrigir nos outros. Também nesse caso, você tem essa visão dentro do Analytics Universal, mas algo que tem do Universal, que ainda não tem, pelo menos no Analytics 4, e que é legal de observar também, fica dentro do grupamento de relatórios de audiência mesmo, o relatório de benchmarking. Quando você não tem ferramentas externas aí para desenvolver esse benchmarking, fazer uma comparação do seu site versus segmento versus outros sites de forma ampliada, né, não focada em um canal, como por exemplo, né, a maioria das ferramentas de SEO oferece isso, para você comparar o tráfego do seu site com outros concorrentes, mas especificamente da busca orgânica, o benchmarking do Analytics Universal, enquanto ele ainda funciona pelo menos, consegue comparar o seu site versus outros sites que também usam Analytics e habilitam aí, né, a opção de participar do benchmarking para que você então tenha esses dados comparativos de segmento. E ele é útil para você poder visualizar na linha aí, né, na tendência, a sua linha, o seu site, o azul mais forte, o azul mais claro, o benchmark de mercado, né, a média de mercado, como as duas coisas estão caminhando. Primeiro, né, pelo gráfico em si, você observar
se o que está acontecendo com o tráfego do seu site é normal dentro do segmento ou se está destoando, seja para cima ou para baixo, né? De repente, eu tenho aqui, né, um caso onde o tráfego dos dois está caminhando junto. Isso aqui é um sábado e domingo, então é até normal que haja uma baixa e tudo mais. Mas digamos um período maior, né? Onde você vê o segmento do seu site baixando tráfego, mas todo o segmento está baixando também. Então até que faz sentido seu site está com o tráfego baixo ou caindo, é um movimento de todo o segmento, não é alguma coisa que você, que a sua ação desenvolveu de forma errada. Por outro lado, né, se o seu site destoa do benchmark subindo enquanto o benchmark está parado, implica realmente um crescimento mais forte, um interesse maior das pessoas na sua marca, no seu site, e o contrário. Se por acaso a sua linha está ficando mais estável ou caindo, enquanto o benchmark fica estável ou cresce, então pode implicar que o segmento todo está se movimentando e você está ficando para trás. Então essa visão do benchmark é bem interessante nesses aspectos. E, mais importante, né, a tabela que vem logo abaixo do gráfico, ela mostra também a separação por canal. Então, em um determinado momento que você visualiza, né, o segmento em uma direção positiva ou estável, enquanto seu site está caindo, ou então se o benchmarking está subindo e o seu site está ficando parado, por aqui você consegue procurar mais ou menos qual pode ser um canal que você está devendo um pouco mais versus os concorrentes, né? Ele vai mostrando então as diferenças onde você está para cima e onde você está para baixo em métricas como visitas ou novos usuários ou visitação, né, taxa de rejeição. E aí você tem uma ideia de qual uma nova oportunidade, um canal que você pode utilizar que os seus concorrentes, que outros sites similares, pelo menos ao seu, estão utilizando e que você não está tão bem assim. E aí você consegue correr atrás desse prejuízo, digamos assim. O relatório de benchmark também tem as opções aí por localização e dispositivo, né? Às vezes, uma determinada região que você não atua é que está crescendo, então aqui não tem tanta relevância assim. Porém, o relatório de localização ele tem um nível apenas mais alto, apenas de países. Então, se você opera em diferentes países, ele pode te ajudar. Se você opera apenas localmente, ele não vai ser tão útil assim, mas ele serve para te dar também uma visão sobre o geral, né? Dentro do Brasil, então, quanto você está comparativamente a outros sites dentro do Brasil também. E a visão por dispositivos, que também ajuda a identificar oportunidades que eventualmente, né, o seu site não esteja sendo tão preferido assim, ou tão encontrado versus concorrentes, né, entre desktop, celular e tablet. Também uma forma de você observar aí pontos fortes que você tem e pontos fracos que precisam melhorar. Além do benchmark, outro relatório interessante que você tem para trabalhar dentro do Analytics Universal, que ainda não chegou no Analytics 4, é a integração do Search Console. E aqui dentro você consegue combinar as métricas do Search Console com as métricas de Analytics. Isso é bastante interessante. Olhando apenas as métricas pelo Search Console, né, você tem as 4 primeiras aqui, né? Então, impressões, cliques, o CTR e a posição média por página, por exemplo. E no Analytics, né, nos relatórios, geralmente você encontraria, então, das sessões em diante aqui as métricas. Mas nessa visão do Search Console, você consegue combinar as duas coisas e ter mais inteligência aí para trabalhar em termos de páginas com alto volume de impressões, se tem um CTR bom, se essas páginas com CTR bom e cliques, se elas estão gerando visitas efetivamente e conversões, se é relevante subir um determinado posicionamento ou não, e decidir, né, se você vai atuar em um determinado posicionamento, uma palavra-chave, uma página, com base também nas conversões que ela tem, na facilidade que pode existir em dar um passo a mais com essa página. Naquele espírito, subir do top 3 para o top 2, né, da terceira posição para a segunda, pode ser um esforço mais árduo e que não vai trazer talvez uma recompensa tão rapidamente ou tão alta, quanto subir umas 2, 3 páginas que estão na segunda página do Google, né, 11ª posição, 15ª, para já pegar uma nona, oitava, sétima ali. Isso pode ter um significado maior para o site, conforme seja uma página que, mesmo estando na segunda página de resultados do Google, já dá resultados. Então, combinando mais dessas métricas, né, você tem mais informações para tomar as decisões aí voltadas então ao tráfego orgânico especificamente. Bom, é claro, já fiz um vídeo inteiro sobre o quanto eu gosto dos relatórios do Analytics, né, dentro do multicanal. Ele tem a sua variação para dentro do Analytics 4 também, comento muito deles sobre o curso, e que tem a ver com monitoramento de tráfego e conversões, mas na ideia de utilizar ele muito mais na direção de avaliar o seu funil de marketing, né, e descobrir
qual a melhor estratégia, os melhores canais para aplicar em cada fase do funil de marketing, topo, meio e fundo de funil, descoberta, engajamento, conversões, retenção, enfim. Então, também outro relatório aí que não é puramente na visão de aquisição de tráfego, mas efetivamente na geração de valor para o negócio, para o site. Então, coisas diferentes aí que você consegue fazer, utilizar o Analytics para complementar o seu trabalho de marketing e fazer mais do que apenas monitorar visitas de tráfego pago, de tráfego orgânico, enfim, só monitorar visitas. Bom, esses são alguns usos a mais que você tem aí para o Google Analytics, então, além de ficar acompanhando o tráfego através dele, com certeza, monitorando conversões, mas coisas diferentes que ele pode prestar um suporte aí nas estratégias de marketing e gerar mais resultados aí, você utilizar a ferramenta para conseguir mais resultados. Se você gostou do vídeo, então, continua até aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí no vídeo, compartilhe, comente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal que ainda vem mais conteúdo por aí.